Nasci em uma família católica e cresci católica como meus pais. Toda a família era católica, mas depois minha mãe se converteu ao protestantismo. Então, através dela, todos nos tornamos cristãos protestantes. Depois de algum tempo, minha mãe adoeceu e foi diagnosticada com um tumor cerebral. Ela sofreu por 14 anos com essa doença. Agora, como minha mãe era uma cristã fervorosa, ela recebeu uma palavra do Espírito Santo de que não morreria dessa doença, mas viveria para contar a glória de Deus. Agora esta promessa se tornou uma confissão diária de fé para minha mãe. Minha mãe se agarrou a essa promessa. Ela estava confessando saúde e cura, mas eu não tinha esse tipo de fé. Eu só via a realidade de seu sofrimento e sua dor contínua. Depois de algum tempo, o médico deu-lhe 2 meses de vida e a liberou do hospital para morrer em casa. Disseram-lhe para ir para casa para ficar com os filhos pelo tempo que restava, já que não há nada que possam fazer por ela. Apesar da condenação do médico, minha mãe manteve sua confissão de fé e viveu além dos 2 meses dados pelo médico, embora ainda não estivesse curada. Mas como o sofrimento de minha mãe foi se prolongando, comecei a desenvolver dúvidas. Comecei a questionar tudo. Comecei a murmurar. Senti que o Senhor não se importava mais. Eu estava frustrada e reclamando sobre como Jesus pode permitir que essa doença continue para sempre. Eu não aguentava mais o sofrimento da minha mãe. Não era aceitável. Finalmente decidi abandonar minha fé cristã. Achei que Jesus estava nos ignorando. Ele estava ausente e insensível às nossas orações. Naquela mesma noite fui dormir. Eu estava confusa. Eu estava chorando em desespero. Incomodou-me deixar Jesus, pois ele era o foco central da minha vida e da minha família. Jesus era o elemento mais importante da minha vida, além do meu marido e dos meus filhos, então tomar essa decisão foi doloroso para mim. Depois de chorar de angústia, fui para a cama e dormi pesadamente. Agora, enquanto dormia profundamente, acordei, mas percebi que não acordei em minha casa, mas em outro lugar. Na verdade, eu acordei em torno de uma montanha. Quando abri os olhos, vi um longo caminho sem fim. Muitas oliveiras alinhadas ao longo dessa estrada. O céu neste lugar era azul. Posso descrever este lugar como hiperrealidade. Este lugar tinha mais vida e mais cor do que a Terra. Era mais real que a Terra. A cor era tão diferente. É impossível descrever a luz. Eu sabia que isso não era um sonho porque eu era mais animado, mais vital e mais enérgico do que na Terra. Meus sentidos e sentimentos foram aprimorados, e as cores eram palpáveis e lívidas. Então eu vi Jesus. Ele estava naquela estrada, mas estava muito à frente. Ele estava vestindo um manto branco brilhante e um cinto dourado. Eu sabia que era Jesus Cristo porque neste lugar, eu tinha grande conhecimento. Posso chamar isso de consciência. Eu tinha conhecimento absoluto de que este era Jesus. Então comecei a correr com todas as minhas forças em direção a ele. Ele abriu os braços como um pai faria e me abraçou. Eu estava realmente animada e emocionada. Na minha mente e consciência, era como se nos conhecêssemos há muito tempo, e já nos tivéssemos conhecido antes, e que isso fosse apenas um reencontro. Então Jesus me segurou em seus braços. Comecei a chorar como um bebê. Eu estava tão animado e emocionado. Você não pode descrever a sensação de estar diante de Jesus Cristo. Agora Jesus é realmente alto e robusto. Eles têm músculos. Ele não é como o cara desenhado na Igreja Católica. Quando Jesus me segurou em suas mãos, ele olhou para mim e eu olhei para seus olhos. Enquanto eu olhava, era como se um monitor aparecesse. Em uma fração de segundo, vi toda a minha vida passar diante de mim, desde a época em que eu era apenas um bebê até meus 38 anos. Assim, os 38 anos da minha vida passaram diante de mim em uma fração de segundo, como um filme, incluindo minha reação ao sofrimento de minha mãe, e como fiquei com raiva e quis abandonar Jesus, e até quando fui para a cama. Quando aquele filme da vida terminou, Jesus Cristo me deu uma olhada. Pude ler o que ele quis dizer naquele olhar. Era como: eu sou Deus e eu sei todas as coisas.
incluindo o que está em seu coração e o que você está prestes a dizer. Eu estava prestes a fazer uma pergunta a Jesus, quando ele disse: Não se preocupe, estou aqui para você e somente para você. Venha, vamos sentar e conversar. Começamos a andar, então Jesus disse: Olhe para cima. Olhei para o lindo céu azul. Agora, enquanto eu estava olhando, ele levantou a mão e abriu um portal como uma janela naquele céu e disse: Eu sei que você gosta disso. Quando as janelas se abriram no céu, Jesus começou a me mostrar a galáxia, as estrelas e os planetas. Era realmente colorido. Então olhei e vi um buraco negro sugando coisas. Perguntei a Jesus: Senhor, o que é isso? Jesus disse: Eu fiz aquele buraco negro para ser como um aspirador de pó no universo, para que os corpos celestes que não são necessários sejam removidos do espaço. Fiquei impressionado com as luzes das estrelas e dos planetas. Meu entendimento é que Jesus estava me mostrando o universo apenas para me fazer entender que, apesar dos meus problemas, Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas porque, neste momento, ainda não apresentei a Ele a questão da doença de minha mãe. Então Jesus fechou aquele portal. Então fomos sentar perto de uma oliveira. Eu disse: Jesus, eu gostaria de te fazer muitas perguntas, mas quero perguntar sobre minha mãe. Por que você permitiu que a doença dela continuasse? Por que você não a curou? Por que estamos esperando tanto tempo? Então o Senhor Jesus me deu um sorriso e disse uma parábola. Eu disse: Senhor, eu não entendo a tua parábola. Então Jesus disse: Marisol, se não fosse a doença de sua mãe, ninguém da sua família teria sido salvo. Você e seus filhos estariam sujeitos ao inferno. Essa é a razão pela qual eu permiti essa doença. Então eu perguntei: você vai curá-la agora? Você a curaria? Então Jesus respondeu: A vida de sua mãe está aqui em minhas mãos. Eu sei quando ela será curada. Vou tomar essa decisão e vou falar. Quando olhei para a postura de Jesus, pude ler: Eu sou Deus, nada está além de mim. Então Jesus disse: Não se preocupe com sua mãe. Depois que Jesus disse isso, recebi paz em meu coração. Então ele disse: Há tanta coisa que você deve saber. Então Jesus disse: Marisol, se você soubesse a magnitude do poder disponível à sua disposição, você não temeria nada na terra. Você tem poder sobre doenças, demônios e todos os males da terra. Jesus então quis me ensinar sobre a autoridade, mas de forma simulada. De repente um demônio apareceu atrás dele, e o demônio era baixinho, e estava fazendo ameaças contra mim e estava rindo de mim. Percebi que toda vez que Jesus estava prestes a se virar, o demônio estava escondido atrás da oliveira, e reaparecia para fazer ameaças contra mim. Fiquei com medo e tremia. Então Jesus Cristo desapareceu e entrou dentro de mim. Então sua presença, sua unção e poder me encheram. Eu estava cheio de Jesus. Então eu perdi meu medo. Percebi que estava segurando uma enorme espada e estava vestido com a armadura completa de Deus. Senti como se fosse o ser mais poderoso e superior, com energia sobrenatural de todos os tempos. Então eu disse: Senhor, é assim quando você está dentro do seu povo. Percebi que estava murmurando por nada, pois tinha todo o poder à minha disposição. Então comecei a confessar meu pecado. Eu disse: Senhor, me perdoe. Eu não sabia que tinha esse poder dentro de mim. É por isso que eu estava reclamando e murmurando. Depois disso, fiquei cara a cara com aquele demônio, e ele agora estava tremendo e cheio de medo. Ele começou a me implorar para não destruí-lo. Ele tinha tanto medo de mim. Enquanto eu estava ameaçando aquele demônio, veio um redemoinho. Então ouvi a voz do Senhor me dizendo: Marisol, diga ao meu povo que se eles permanecerem na minha palavra e aguardarem, eles têm todo o poder. Nada se oporá a eles na terra. João 15:7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então voltei ao meu corpo.